estar aqui nesta noite. E já que a irmã Josi testemunhou, também eu vou testemunhar, amém? Glória a Deus. Nós oramos pela mãe da pastora Dayana, né? Que a princípio tinha um câncer na vesícula e os médicos estavam constatando que poderia ter algo a mais ao redor deste órgão, né? Então eles investigaram e, para a honra e glória de Jesus Cristo, não tem mais nada. Ela está limpinha, está novinha, para a glória de Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Esse é o Deus que nos cura, nos sara, nos transforma e nos liberta. Fiquei alegre nessa noite, o Júnior, amém? A Nanda, nossa prima aí, junto com a nossa amiga, sua filhona lá também, estão aí conosco nesta noite. Aleluia. Para adorar a Jesus. E o Senhor tem uma palavra para nós, irmãos. Estava louvando ao Senhor ali, e alguns louvores estavam nos dizendo que nós precisamos ouvir a voz de Deus, pois precisamos ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Você quer ouvir a voz dele nessa noite? Amém. Aliás, nós já ouvimos Deus falar através de cada louvor aqui nesta noite. Irmãos, ao decorrer dessa semana, o Espírito Santo falava ao meu coração que quão difícil é, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, nós pararmos e ouvir Deus. É uma correria, irmãos. Aquele relógio ele tem 24 horas, mas está cada dia mais depressa a vinda de Jesus. E se nós não tivermos apercebidos daquilo que está acontecendo ao nosso derredor, nós sabemos que nós vamos perder o tempo de ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, irmãos, que Jesus já escolheu, já transformou, já chamou para uma grande obra, para um grande ministério, para um grande chamado, estão com uma grande necessidade de ouvir Deus falar. E é bom Deus falar, irmãos. Deus usa os seus vasos através de profecias, através da grande profecia da palavra do Senhor. Deus usa os seus vasos para quê? Para nos alimentar, para nos dar um vigor, para nos dar um ânimo, para nos fortalecer a nossa fé. E é isso que Jesus sempre vai fazer. Ele sempre vai te dar, né, um alimento para você o quê? Não você parar, para você prosseguir na caminhada. Aleluia. Quando Elias pediu a morte, o que aconteceu? Ele foi até o deserto. O que aconteceu? Ele pediu: Senhor, eu quero morrer. Eu estou de uma forma, Senhor, a minha vida espiritual está de uma forma, estou dentro desta caverna. E o Senhor vai lá e diz: Elias, o que está fazendo dentro desta caverna? Sai para fora. E o homem que queria morrer, irmãos, um homem que desafiou Satanás, ele pediu a morte. E o Senhor foi lá e falou com ele. Olha que tremendo é, irmãos. Nos dias de dificuldade da nossa vida, Deus ele vai se manifestar, Ele vai falar ao nosso coração. Aleluia. Só que existem pessoas, irmão, que muitas vezes nós temos dois ouvidos, irmãos, e eles estão prontos, Júnior, para ouvir Satanás. E o Satanás, pastora Cileia, ele tem boca e fala também, mas as pessoas declaram cada dia mais. Mas o Satanás, ele veio e falou aos meus ouvidos, irmãos: Deus, ele tem o poder de falar mais coisas que Satanás a você. Porque nós servimos um Deus que ele fala. Eu me lembro quando eu estava no mundo e eu gostava de música do mundo, e Deus falou comigo: eu não quero mais que tu escuta essas músicas do mundo, eu quero que você louve o meu nome. Foi pastor. Aleluia. Aleluia. O diabo nunca mais, pastor Silene, entrou no meu carro e disse assim: bota aí uma música mundana. Não, irmãos, Deus falou uma vez, está falado. Aleluia. O diabo não tem mais possibilidade de entrar na minha vida através desta área, Jô. Porque Deus falou comigo.
sempre me atacando, ele sempre quer me oferecer uma música, ele sempre vem com uma pessoa. Eu entro em alguns lugares e tem uma música, irmãos, a música do mundo já não me atrai, porque eu fui liberto por Jesus. Aleluia. Tem pessoas que tudo atribuem ao diabo. Ah, mas o Satanás me tentou, o diabo fez isso com a minha vida, o diabo, ele apresenta a todo momento. Eu quero dizer para você, irmão, se você foi liberto pela cruz de Jesus Cristo, o diabo já não pode mais contra a tua vida. Aleluia. Porque nós vamos aprender nesta noite o que é ouvir Deus. Mas nesse momento o inimigo ele vai intervir. E como eu falei para você, irmãos, essa semana foi uma semana travada, uma semana guerreada, uma semana batalhada. Mas, irmãos, que nessa semana Jesus falou comigo. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o meu Senhor. Eu quero que você abra a sua palavra, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos caminhar um pouco aqui dentro. É muito conhecido esse texto. Mateus capítulo 4. Eu escrevi no rodapé da minha Bíblia aqui: não acredita naquilo que o inimigo fala, e sim acredita naquilo que Jesus está falando a teu respeito. Nós temos um adversário, mas quando nós precisamos, Deus sempre Ele fala. Você encontrou Mateus capítulo 4? Nós vamos atribuir aqui nesta noite 3 pontos cruciais para a nossa vida espiritual, que Jesus vai nos mostrar através da palavra. E quando eu falo, irmãos, que Jesus ele fala mais que Satanás, você não precisa buscar em outro lugar, outro Deus para falar ao teu coração, se Jesus ele fala claramente para nós ouvir a voz dele, Maria. Glória a Deus. Tem gente que busca várias portas, né? Estão dentro da casa de oração e vai buscar uma porta. A Bíblia vai dizer, irmãos, que não existe outra porta, a porta é Jesus. E aquele que entra por esta porta encontra o que? Pastagens verdes. E o que é pastagem verde? É esta palavra que nos alimenta. Porque Ele é a porta. Diz assim o texto: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado por quem? Quando nós vamos para o deserto, conduzido por Deus, é diferente. É ou não é diferente? Sim. As coisas acontecem diferente. Deus não merece. Jesus, ele poderia dizer assim: e foi Jesus, né? O texto poderia dizer: e foi Jesus conduzido pelo diabo ao deserto. O texto diz não. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Aleluia. Porque quando o Espírito de Deus ele leva nós para o deserto, ele quer ensinar algo para nós. Glória a Deus. Aleluia. Aí você não vai, irmãos, quando você está no deserto, você não vai dizer assim: mas aconteceu isso, o inimigo fez isso comigo, porque Deus ele vai te ensinar lá, porque Deus ele tem pouco que falar. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Acontece com nós, quando nós estamos em algum deserto da nossa vida, o adversário das nossas almas, ele sempre vem com as tentações. Ele sempre vem nos oferecer algo. Para quê, irmãos? O diabo ele vai vir nas nossas vidas para tirar o propósito de Deus da nossa vida. Ele vai tirar o propósito do Senhor da nossa vida. Ele quer desfocar o propósito de Deus da nossa vida. Mas como pode? Está tudo certo, agora eu estou no deserto. Mas é no deserto que Deus vai se manifestar em falar com nós. Deus vai se manifestar não deixando faltar nada para nós, porque Deus sempre vai sustentar, porque a palavra dele nos sustenta. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, irmão, nós estamos passando algo e está faltando para nós jejum, oração e palavra.
Sabe por quê? Porque nós entramos dentro da casa de oração no domingo, nós só estudamos a palavra aqui, mas a palavra, ela não tem que estar aberta na nossa prateleira, a palavra de Deus, no Salmo 91, não adianta nada. A Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, ela só vai pegar pó. Mas quando nós pegamos o Salmo 91 e nós lemos a palavra de Deus, não só aqui, irmãos, mas em casa, acontece na nossa vida diferente. Aleluia. Deus nos ensina diferente. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome, uma necessidade. – 40 dias e 40 noites no jejum. O mundo espiritual se trata desta forma, irmãos. Quando nós jejuamos, nós somos fortalecidos por Deus. E o jejum, como nos ensina a Bíblia, não é para você mostrar que você está jejuando 40 dias e 40 noites. Nossa, você virou um super crente, não. É para você atribuir a Deus, porque quando você jejua, você mata o quê? Não, foi muito fraco. Quando você jejua, você mata o quê? E a Bíblia vai dizer que a carne limita contra o Espírito. Então, se a sua carne que está aqui dentro nessa noite estiver mais forte que o seu Espírito, o que vai acontecer, Luiz? Você vai estar no deserto, você vai tomar decisão que não é que Deus falou para você tomar. Você vai estar em várias situações inserido no seu trabalho, você quer bater boca, e Deus vai dizer assim, não é assim que funciona. Você tem que buscar em mim, porque não adianta bater boca com o diabo. Você já ouviu essa expressão? Porque quando nós jejuamos, irmãos, nós somos fortalecidos por Deus. Aleluia. O primeiro ponto que Jesus passou no deserto aqui, Júlio, o que é? O jejum. O diabo sabia que ele estava numa necessidade física, irmãos. Todos nós estamos aqui nesta noite, nós vamos sair do culto. Nós vamos jantar, ou nós vamos lanchar, porque você tem que acordar amanhã de manhã e trabalhar. É uma necessidade física. O diabo sabe que você precisa dessa comum necessidade de se alimentar. Ele sabia que Jesus estava 40 dias e 40 noites com fome. Então ele se apresentou. Não é assim, irmãos, quando muitas vezes você traça um objetivo com as coisas de Deus, você traça assim, não, essa semana eu vou fazer um jejum, você e Deus conversando, eu vou fazer um jejum em prol da área da minha vida, eu quero me fortalecer, Deus, Ele vai me alimentar, Ele vai me fortalecer, aparece um monte de convite, aparece um monte de circunstância, é assim ou não é? Porque o diabo sabe que você precisa, ele quer te desfocar, ele quer tirar você do jejum. O primeiro ponto, irmãos, que o crente em Cristo Jesus, ele se fortalece dentro das casas de orações, o que é? Através do jejum. E todos nós podemos jejuar. Ah, mas eu não consigo. Você consegue sim, se você se esforçar, você consegue. Como nós podemos lidar com as coisas espirituais, lidando com ela, com coisas naturais, ao mesmo tempo não existe, irmãos. O mundo espiritual nesta noite é um palmo da sua cabeça, os demônios estão guerreando contra os anjos nesse lugar. Você acredita nisso? Está acontecendo isso nessa noite. Está acontecendo isso nessa noite, que você não preste atenção nessa palavra, que você diz, não, mas pastor, eu jejuo, amém. Se você jejua, mais traça esta vontade de Deus na sua vida mais equivalente. Exerça mais essa prática de jejum, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nós ouvimos uma palavra esses dias atrás, irmãos, em casa, que os portais se abram. Os portais, eles só vão abrir, irmãos, quando você guerrear com as suas armas espirituais. Assim eles se abrem. Não é assim que nos ensina a palavra? Quem é que jejuou 21 dias, irmãos? Quem? Daniel jejuou 21 dias, né? Mas por que Daniel jejuou? Você sabe me explicar? Vamos para o texto, Daniel? Vamos lá? Primeiro ponto da mensagem, o jejum.
Daniel capítulo 10. Tem Ezequiel ali, depois Daniel. Você encontrou? Vou ler a partir do versículo 2. Daniel capítulo 10. Vou esperar um pouquinho, você vai achar lá. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Diz assim, 10:2 de Daniel diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca. Nem me ungi com unguento até que cumpriram as 3 semanas. 3 semanas são 21 dias, né? Isso? 3 semanas? 21 dias. Aí nós pulamos lá para o versículo 11. Ele disse, Daniel, homem muito amado. Quem que disse? Jesus, irmãos. O Senhor disse para ele, porque ele teve uma visão e ele caiu como morto na beira daquele rio e ele teve uma visão. Então o Senhor disse, e ele disse, Daniel, homem muito amado, atende as palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eu fui enviado a falar ele comigo esta palavra. Pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus está dizendo para ele assim, eu vim por causa da tua oração. Mas o versículo 13 diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia, porém me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que nós entendemos aqui, irmãos? Como nós falamos, é uma guerra espiritual. Daniel, ele se pôs diante dessa situação, através dessa visão que o próprio Senhor aparece para ele, e ele caiu como morto. Mas a Bíblia vai dizer, como nós lemos, que 21 dias Daniel, ele traça um jejum. Porque ele estava sabendo, irmãos, aonde ele estava sendo cativo, ele estava na Babilônia. E o que aconteceu? Deus, ele viu aquele exercício de Daniel, e por 21 dias ele disse que ele não colocou nada na sua boca. Porque Daniel estava vendo, pastor Acelei, com seus olhos espirituais o que estava acontecendo naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o anjo maior, aqui quando nós lemos o príncipe do reino da Pérsia, porém me resistiu por 21 dias. Sabe quem é esse príncipe aqui, irmãos? Os demônios resistindo. E para quê? Para que Miguel não viesse trazer a oração, a resposta da oração. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que desde o primeiro dia, então passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foi até o 21 dia. Mas desde o primeiro dia que ele aplicou o coração em orar a Deus, Deus tinha ouvido a oração. Mas ele aplicou o seu coração a orar por aquilo que ele precisava. Ele estava cativo, no cativeiro. O que ele precisava não era só orar, ele precisava também jejuar. Às vezes nós queremos vitória, irmãos, e Deus está falando assim, não luta com as tuas forças, vai para o jejum e para a oração. Né, pastora? Vai para o jejum e para a oração. Às vezes você quer resposta de Deus, e Deus demora para a resposta vir, irmãos. Não é culpa de Deus, é que está sendo impedido para que chegue até você a resposta. Às vezes leva dias, leva anos, irmão, sabe por quê? Mas pode levar 21 dias, pode levar 40 dias, 40 noites, mas Deus, ele vai trazer a resposta. Aleluia. Naquilo que você colocou.
Às vezes você quer que a sua família seja salva, amém? Amém. Toda a sua família aqui dentro, amém? Amém. Você tem que orar, amém? Amém. Você tem que jejuar também, amém? 40 dias, 40 noites, amém? Camila riu. Mas é assim, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós, Marina, quando vai chegar essa resposta para nós, é que nós arrebentamos esses portais através do jejum. Glória a Deus. E é bem natural de entendermos. Quando Pedro estava preso, o que a igreja estava fazendo? O que a igreja estava fazendo? Orando. A igreja estava na lancheria? A igreja estava no iFood? A igreja estava? A igreja também estava jejuando. Como é que o Senhor mandou lá dentro daquela cadeia aquele anjo que nem os guardas viram? Tinha demônios ali, irmãos. Tinha pessoas guardando Pedro, dizendo: Pedro, daqui tu só parte para o cemitério. Mas, irmãos, quando nós oramos e jejuamos 40 dias, 40 noites, o inimigo, ele sabe que ele já é um perdedor. Sabe por quê? Porque você se dedicou através daquilo que está escrito. Existem familiares nossos, irmãos, que você não enxerga, mas eles estão com correntes nos seus pés, eles estão com atadura nas suas mãos, e você vê ele caminhar por tudo que é lugar aí neste mundo tenebroso, como diz a Bíblia. Mas aqui dentro, irmãos, ele não vem, sabe por quê? Porque a guerra é espiritual. E nós queremos ganhar os nossos parentes, irmãos, para Jesus, e vai acontecer. Mas Deus está intensificando dentro de nós esta noite. Não é só orar, é também jejuar por eles. Aleluia. Nós queremos vitória, irmãos, mas através desta palavra, nesta noite, Deus está nos ensinando através desse primeiro ponto: jejum. Você jejuou hoje? Não precisa levantar sua mão. Hoje é domingo, dia de churrasco, dia de almoço gostoso. Mas existem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que quando nós queremos se fortalecer no Senhor, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Nós que somos cristãos, irmãos, nós não podemos levar a nossa vida de qualquer jeito, porque quando você está levando a sua vida de qualquer jeito, o seu lado espiritual, a sua vida com Deus de qualquer jeito, o inimigo já está saboteando com a sua vida. Deus está nos centralizando nesta noite para dentro desta palavra, através de Jesus Cristo, que é para nós jejuarmos, irmãos, e orar pelos nossos familiares também. Porque o Senhor, Ele vai fazer. Daniel entendeu, quando ele viu essa visão, ele caiu como morto. Mas claro, Daniel estava fraco 21 dias, irmãos. Mas o diabo, muitas vezes, ele olha você fraco, mas a Lisângela está fraca na carne, mas está forte no espírito. Aleluia. Porque nós estamos se fortalecendo no Senhor, Fernando. É assim que Deus quer de nós, irmãos. E os dias cada dia mais vão ficar apertados para nós. Sabe por quê? Porque o inimigo quer te lançar no inferno e Deus quer te levar para o céu. Aleluia. Você quer morar no inferno ou você quer morar no céu? No céu? Amém. Amém? No céu? Amém. Então você tem que lutar por isso. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que amanhã, segunda-feira, Senhor, eu abandono meu café. Eu estou no trabalho, Senhor, mas eu estou alimentando o meu espírito, a minha alma com o Senhor. John Wesley escreveu, irmãos, eu tenho um livro lá que está escrito que o oxigênio para a alma é o que? A oração. Quer que a sua alma esteja em saúde? Ore. Quer que a sua carne morra? Jejue. Busque o Senhor. O primeiro ponto desse Mateus capítulo 4 que nós lemos aqui nessa noite, irmãos, que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e o diabo, ele sabia que Jesus estava com fome. E o versículo 3 vai dizer assim: o tentador chegou-se a ele e disse: tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus,
adversário, Marina, chegar e dizer: tu é filho de Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. O diabo sempre vai querer colocar em dúvida a sua identidade espiritual. Mas quando você está fortalecido no Senhor, você não é confundido com o diabo. Você sabe quem você é no mundo espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que muitos falsos profetas surgirão nos últimos tempos. E hoje você vai ver, irmãos, você vê uma gama se lançando de qualquer jeito. A pastora Daiane estava mostrando um vídeo hoje, irmãos, que me chamou a atenção. Tudo que está acontecendo, irmãos, dentro dos ministérios, atribuindo ao Senhor coisa que Deus não mandou falar. Todo mundo gosta de ouvir uma profecia, amém? Você gosta? Eu também gosto. Mas ela tem que vir de Deus. E se ela vem de Deus, irmãos, o que vai acontecer? Vai alimentar a minha vida espiritual. Mas se eu recebo pastora Silene, se eu recebo uma profecia que ela não se cumpre na minha vida, eu não vou ficar triste? Porque ela não vem de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou para você. O que Ele falou para você, para sua casa, para sua família vai acontecer. Mas hoje você vê uma multidão de pessoas, mas Deus te mandou falar isso, irmãos. Vai orar e vai jejuar. Se Deus falou, amém, vai se cumprir. Eu amo ouvir uma profecia, irmãos, gosto mesmo. Mas existem milhões e milhares de pessoas penduradas, irmãos, em várias prateleiras para ouvir uma profecia. E Jesus está dizendo assim: meu filho, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Tu é meu filho, não precisa disso. Eu quero falar contigo, Pai. É Deus, aleluia. Santo, santo. Irmãos, Deus fala com o filho que ama. Glória a Deus, aleluia. Mas como você quer ouvir Jesus falar, irmãos, se você não se dedica para aquilo que Jesus tem para a sua vida? E quando nós queremos só ouvir profecia, irmãos, bate um ventinho e você quer correr. Quando você quer só se alimentar com profecias de profetas, bate um ventinho e você quer correr. Mas quando o Pai te alicerça nesta palavra, o Pai te alicerça nela, pode vir o vento, pode vir a chuva, você vai olhar, mas a Marina lá já era para ter corrido. Não, está firmada na minha palavra. Está firmada na minha palavra. Mas como pode? Veio um temporal, está firmada na minha palavra. Mas como pode? Eu achei que ia cair agora. Não, ela está firmada na minha palavra. Ela está firmada em mim, sabe por quê? Jejua, ora e busca a minha palavra. Como nós queremos uma vida espiritual saudável, irmão, se nós não se dedicamos para isso. Nós queremos ouvir, irmão, só profetas no YouTube. E é o que mais tem. Nós queremos só ouvir profetas da televisão, é o que mais tem. Nós queremos só ouvir profetas de rádio, é o que mais tem. Mas irmãos, o Pai está falando nessa noite, eu quero ter uma conversa cara a cara com você, para você ouvir a minha voz. Eu sou o teu profeta, eu sou o teu Pai. Eu quero falar com você nessa noite. Se dedica, irmão, com aquilo que Deus está falando nessa noite. Ele assim, te dedica na oração e jejum, para você ver o que Deus vai fazer. Primeiro ponto dessa mensagem. Jesus estava preparado para o deserto. Você entra no deserto e não está preparado muitas vezes. Aí você quer sair, você quer desviar. Não se prepara. Você acha que a sua vida é só ir para o trabalho, voltar para casa, deitar, dormir, amanhã ir para o trabalho, voltar para casa. Jesus já te escolheu. Acorda nessa noite, Jesus já te escolheu. Não é só isso que Ele tem para a tua vida. Jesus, está vendo essas pedras? Faz um cacetinho quentinho para você comer. Necessidade física. Quantas pessoas abandonam o ministério que Jesus colocou na vida delas por causa de necessidade física? Quando eu falo de necessidade física, eu posso falar nessa noite daquilo que agrada a sua carne, a sua vestimenta, o seu alimento, pastor Arcelei, aquilo que deixa a sua carne estufada, aquilo que deixa a sua carne estável, bem gostosa. Isso não é coisa de Deus, irmãos.
tem poder, eu sei que tu tem poder. Transforma. E o que nós podemos responder? Quando o diabo ele bate na nossa porta, tem um jeitinho de você fazer, mas esse jeitinho está escrito, não pode fazer dessa forma. Vai por esse caminho, tira uma nota fria, ninguém está vendo. Cobra 500 e faz uma nota de 1.000, ninguém está vendo. Toma um superfood, sai pela lateral. Não, ele está vendo. Ele está vendo. O pai estava vendo que Jesus estava fraco. E o que Jesus respondeu? O 4 diz: respondeu Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória. É Deus que nos alimenta. Aqui é forte, irmãos. Quando Jesus ele diz que está escrito. Está escrito onde? Está escrito na minha própria palavra, porque eu sou o verbo. Onde está escrito? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Parece que Jesus abriu a Bíblia para Satanás, dizendo assim: está escrito. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e os teus pais também não conheceram, para te dar e entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Jesus abriu a Bíblia para Satanás, Deuteronômio capítulo 8, 3. Está aqui, Satanás, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra nos alimenta. Só podemos vencer o diabo, irmãos, através do que? Da palavra. Mas está vindo contra mim, Satanás, é isso, é aquilo outro. Está escrito, Satanás. Está escrito, irmãos. Quando nós podemos falar que está escrito, é porque nós lemos. Eu não posso dizer, Marina, que está escrito alguma coisa na palavra se eu não li. Então eu exerço a prática da leitura da palavra. Aleluia. Jesus está falando claramente nessa noite para nós, irmãos: jejum, oração e palavra. Quer te manter firme dentro da casa do Senhor? Jejum, oração e palavra. Está escrito, Satanás. Mas é fácil abandonar tudo, irmãos, por causa da nossa necessidade. O Satanás, ele sabe a sua necessidade aqui nesta noite. Quem sabe você precisa de dinheiro, quem sabe você precisa de alimento, quem sabe você precisa disso, daquilo. Nunca, irmãos, nós vamos estar satisfeitos. Você quer ver, você comeu uma comida muito boa hoje, amanhã se colocar uma pior, você reclama. E assim acontece com as nossas vidas. Através da necessidade que nós precisamos, o inimigo muitas vezes, Marina, ele entra na nossa vida numa brecha. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, vigiai e orai. Para quê? Para não entrar em... Quando nós falamos uma palavra, vigiar, podemos dizer assim, que é uma brecha que abre. Quando nós vigiamos, essa brecha ela fica fechada. E quando nós não vigiamos, ela se abre. É assim ou não é? E quando nós abrimos uma brecha na nossa vida, quem é que vai entrar lá? O adversário, irmãos, para destruir a nossa vida. Porque o adversário das nossas almas, pastor Azirene, ele não tem dó que você está aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Ele não tem dó de você amanhã, irmãos, se levantar para ir para o trabalho. Ele não tem dó se ele puder atravessar uma Scania na frente do seu carro para te matar. Ele faz, só que ele não pode. Aleluia. Glória a Deus. Ele não pode fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer, 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então ele não pode. Para que Jesus veio nessa terra? Para destruir as fortalezas do diabo.
E as fortalezas contra quem, irmãos? Contra nós. E é assim que Jesus está falando aos nossos corações. Está escrito, Satanás: não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu e você vamos ter sempre necessidades. E o que nós vamos fazer com isso? Eu gosto quando Pedro vai dizer: sede sóbrios. 1 Pedro capítulo 5, 8. Sede sóbrios e vigiai. O que é uma sobriedade? É você estar em perfeitas condições de entender o que está acontecendo. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Imagina a raiva do nosso adversário contra nós, irmãos. O que o leão faz? A Bíblia traz aqui um figurino como um leão. O que o leão faz, irmãos? O leão é o rei da selva, é assim, não é? Então a Bíblia está atribuindo a este animal, dizendo assim, que ele anda como um leão. Para quê? Para tentar nos devorar, só que ele não pode. Às vezes, pela misericórdia de Deus, nós viemos à igreja, saímos da igreja da mesma forma, não mudamos a nossa vida, e o diabo está ali, fazendo um buraco ao seu redor. Para quê? E Jesus está dizendo assim: não, ele vai mudar, eu vou investir na vida dele, ele vai mudar, ele vai mudar. Quando vê você tem um choque de realidade espiritual, você muda. E o diabo está ali fazendo um buraco ao seu redor para te tragar. E Jesus está dizendo assim: agora eu estou colocando a mão nele, você não encosta. É assim, irmãos, o mundo espiritual é assim. Quando as pessoas já saem dentro das casas de orações, irmãos, porque levam o Evangelho do Senhor Jesus como brincadeira. O Evangelho do Senhor Jesus como brincadeira, levando o Evangelho à sua própria vida de qualquer jeito. Não ora, não jejua, entra, sabe quando ouve a palavra só aqui dentro? Ouve a palavra de Deus, Marina, só aqui dentro. O que acontece? Como é que nós vamos se fortalecer contra as astúcias do inimigo contra nós, irmãos? Você vai perder. Mas quando você se fortalece na palavra, você se fortalece no Senhor, o que vai acontecer? Você vai ganhar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo quer que você... O que o inimigo veio fazer? João 10:10. Ele veio o quê? Roubar. Ele veio roubar o quê? Ele pode roubar a tua família, o teu casamento. Você está aqui dentro, casado, o Senhor te uniu, o Senhor aliançou o teu casamento, você tem uma família linda. Se você não vigiar, porque Ele quer roubar a tua família. Ele quer roubar o teu trabalho, sabe por quê? Roubando o teu trabalho, você fica sem emprego, você não tem sustento para sua casa. O inimigo vai dizer assim para você: você é um envergonhado, nem pão você consegue trazer para dentro da sua casa. Quando você perde a sua família, você está na sarjeta. Mas Deus sempre avisa antes. Porque Ele veio roubar. Matar o quê? O que é matar, irmãos? O que é destruir? Mas o nosso Deus que está falando audivelmente nesta noite aos nossos ouvidos, disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância no Senhor. Aleluia. Esse primeiro ponto, pastor, excelente, Jesus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: tu és filho de Deus. Mais uma vez, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles segurarão nas tuas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Claro que está escrito isso. Aonde está escrito, Satanás? Deuteronômio capítulo 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Glória. É assim que nós temos que tratar. Deus disse para se jogar? Não disse, né, pastor Celê? Primeira coisa que o inimigo aqui, ele quer fazer, ele quer quebrar mandamento. E quando nós falamos em mandamento, nós falamos de palavra.
O inimigo está dizendo assim: te joga, Jesus, se você está no alto, te joga, que está tudo sobre as tuas ordens, os anjos vão te segurar lá embaixo. Não, Satanás, não vou tentar o meu Senhor. Ele não mandou. Sabe o que é tentar o Senhor, irmãos? Você está aqui dentro, né? Você gosta de mudar de moto? Amém? Você pega a sua moto, o Senhor te abençoou. Você tem uma moto de 1000 cilindradas. Quanto que é para andar aqui dentro, irmão? 80, né? 50, 60, 80 aqui dentro nem dá para andar. E você anda nessas ruas de canudo aqui a 120 por hora. O que você está fazendo? Você está tentando. Você está indo contra a lei, está tentando o Senhor, porque você conhece a palavra. É isso que Jesus está falando para Satanás: não, eu não vou tentar, Deus não mandou me atirar. Não é você que vai mandar eu me atirar. Não é você que vai mandar eu pegar meu carro e colocar 120 por hora, Satanás, para que venha uma pessoa, se atravesse e eu mate essa pessoa. Não vou fazer isso. Segundo ponto, irmãos, que o inimigo quer fazer, ele quer quebrar o mandamento. Ele quer que você não siga a regra que está escrita. E como nós quebramos os mandamentos obedecendo a palavra, o inimigo está dizendo assim: ó, agora eu vou conseguir, Jesus, te atira. Não é assim muitas vezes, irmãos, que acontece com nós? O inimigo vem e larga para você uma bandeja. Você olha para aquela bandeja assim: ai, mas é bonita. E o Senhor está dizendo assim: ó, não faça isso. A bandeja não é bonita, mas por trás dela é alimento podre. Não te alimenta com isso. É isso que Jesus está falando para nós, Fernanda. Jesus não quer que o inimigo ele se apresenta muitas vezes com coisa bonita. Para quê? Para te tirar da palavra. Porque ele sabe, quando nós saímos da palavra, nós pecamos, nós erramos, irmãos, e nós entristecemos o Senhor. Como nós vamos vencer o nosso adversário se nós não orar, buscar jejum, se consagrar cada dia mais ao Senhor e obedecer a sua palavra? E assim, irmãos, Efésios capítulo 6, você sabe que está escrito lá, a partir do versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra quê? Principado, potestade, os príncipes, dominadores deste mundo tenebroso. Nós estamos aqui, irmãos, mas nós não somos aqui. Como eu falei, essa semana nós passamos uma semana, irmãos, assim, ó, abençoada pelo Senhor. E o Senhor me traz essa palavra ao meu coração, sabe por quê? Porque Ele quer que eu exerça também isso aí, eu faça também. Que eu intensifique mais o jejum, a oração e a palavra na minha vida. Porque senão eu não vou conseguir vencer. Aí você quer correr, você quer largar tudo, irmãos. É muito fácil largar tudo. Sabe por quê? Porque as pressões cada dia mais vão aumentar contra nós. Quando você olhar assim, está tudo contra na sua volta, querendo destruir você. Mas Jesus está falando nessa noite para nós se preparar mais. Para nós se preparar mais, irmão. Se você se prepara espiritualmente, se prepara mais na presença do Senhor. Não leva as coisas que são espirituais como carnais. As coisas estão acontecendo e você está levando tudo no kkk. Não é assim. Deus está nos alertando nesta noite. Para quê? Para intensificar mais isso na nossa vida. Porque quando o embate vir, irmãos, você vai estar preparado. Todo mundo sabe que Daniel foi para a cova dos leões, né? Mas por que ele foi para a cova dos leões, você sabe? Porque o rei Dário escreveu um decreto, estava escrito que qualquer um que orasse, a não ser o Deus deles lá, irmãos, ia ser colocado na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que 3 vezes no dia Daniel se prostrava para a cidade através da janela do seu quarto, em oração. Quando a turminha chegou, oraram, olhavam lá, Daniel estava curvado, chegaram até o rei lá, dizendo: Dário, tem um que quebrou, manda buscar, vamos jogar na cova dos leões.
Isso é que está preparado, irmãos. A Bíblia diz que os leões dormiram naquela. Aleluia. Deus poder. Os leões dormiram porque estavam fartos. Os leões dormiram naquela cova e não devoraram Daniel porque ele estava preparado para aquele lugar. Deus poder. Aleluia. Quando nós estamos preparados para uma cova de leões, irmãos, Deus, Ele sempre vai nos dar vitória. Sabe por quê? Porque nós não se preparamos no dia do culto. Nós não botamos a roupa de crente e viemos para a igreja. Nós não se preparamos só nesse dia. Nós estamos em preparo. Aleluia. É dia a dia com o Senhor. Não vou tentar o meu Senhor. Quando é que nós falamos tentar a Deus, é respeitar a sua palavra e obedecê-la. E o terceiro ponto, irmãos, o inimigo ele não desiste. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Jesus estava preparado. Aonde está escrito, Êxodo capítulo 23, não terás outros deuses diante de ti. Quantos querem, irmãos, crescer aqui nessa terra? Levante a sua mão. Você quer crescer? Você quer ser uma pessoa abençoada pelo Senhor? Glória a Deus, aleluia. Todos nós queremos. Todos nós queremos poder, todos nós queremos autoridade, todos nós queremos ser reconhecidos, porque é Deus que vai fazer isso. E o diabo está oferecendo aqui para Deus, o nosso Senhor, poder. Só que aquilo que o inimigo dá, às vezes, irmãos, você tem que adorar ele. Você quer poder, o diabo até pode dar poder para você, mas você tem que se curvar aos pés dele. E ele sempre vai colocar o dedo na sua cara, querendo cobrar de você aquilo que ele fez. Aquilo que o Senhor te dá, ele não te cobra. Sabe por quê? Porque o nome dele é exaltado. Quando o Senhor ele te coloca, ele te eleva a sua vida espiritual, é para o nome dele ser glorificado, irmãos. O diabo não, ele quer dizer para Jesus: Jesus, eu vou te dar poder, mas você tem que me adorar. Quantas pessoas fazem isso, irmãos? Passam dificuldades financeiras, muitas vezes, e saem da presença do Senhor, atribuindo a Deus a prova, atribuindo a Deus essas coisas. Mas o Senhor está dizendo para nós, então Ele disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não tem outro Deus. Quem sabe você é forte nessa noite, irmãos. Eu fui uma das pessoas que cresci ouvindo o demônio falar. Hoje eu não quero mais ouvir demônio falar, eu quero ouvir o Senhor. Aleluia. Para mim ter alguma coisa, às vezes, irmãos, para o meu casamento e da pastora Dayana andar, está sempre matando galinha, matando bode, matando e pagando coisa para... O meu Jesus restaurou meu casamento, irmãos. Eu não precisei pagar nada para ele. Glória a Deus. Deus está falando aqui nessa noite: não busca outra porta, Ele é suficiente para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Palmas. Imagina, irmãos, está dando ruim para mim, eu vou lá na macumbaria, feitiçaria, tirar umas revelações. Ah, vá, o diabo está endemoniado nessa noite. Tem que ter misericórdia mesmo para Deus não consumir. Deus está falando nessa noite: é só para me adorar. Aleluia. E o resto eu faço. Glória a Deus, da glória. É eu que vou fazer, irmãos, não foi assim? Ora, basta. Vocês oraram, a porta se abriu. Glória a Deus. Deus sempre tem o melhor para a nossa casa, para os nossos filhos. Aleluia. Deus está preparando o melhor para a tua casa, para os teus filhos, mas ouve Ele falar nessa
outras coisas. Deus. Vamos se colocar de pé. Glória